Vou aguardar mais uns minutinhos, senão a gente começa, tá bom? Beleza. Belezinha, gente? Já dei 5 minutinhos de tolerância, então agora vamos para o que interessa, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e aguardo vocês responderem para mim se vocês estão enxergando. Estou enxergando, professora. Professora, Tá enxergando. vai ser mapa mental. Bem... Hoje vai ser mapa mental ou exercício, alguma coisa? Não vou cobrar nada hoje. Tá bom? Beleza, obrigado. Tá, joia. Então, vamos lá. Pessoal, então, assim, na semana passada eu tinha pedido para vocês... a gente começou esse assunto fotossíntese, né? Então, eu vou repassar alguns slides que a gente conversou na semana passada, que eu acho que são bem importantes, a gente não se perder. E aí, eu não estou cobrando nada nessa aula de hoje, porque ela é uma continuação da aula passada e vocês já fizeram uma avaliação para mim que era um resumo sobre um capítulo específico do livro de Tenzin Zeiger, lembram? Tá? Então, hoje é uma continuação. Pessoal, então, assim, ó, na semana passada, a gente falou sobre da onde que vem os conceitos de fotossíntese, né? As equações, a gente estudou aqui, então, entendendo quais são as organelas, né, que são responsáveis pelo processo. A gente passou pelo fotossistema, né, entendendo, então, a etapa lúmica do processo, né? Falamos sobre o fotossistema 1 e sobre o fotossistema 2, né? Que eles acontecem em locais diferentes dentro do cloroplasto.
O fotossistema 1 é na intergrana e o fotossistema 2 é na membrana do tilacoide, né? Aí a gente falava para vocês, por exemplo, da questão da cor verde das plantas, né? Que não são as cores que a planta tem, mas é a cor que a planta reflete, né? Então, nós comentamos sobre isso. Falamos a respeito que a fotossíntese ela tem duas etapas, né? Uma é complementar à outra, sendo que uma acontece na presença da luz e a outra na ausência da luz. Então, a que acontece na presença da luz é chamada de reação luminosa, né? Ou fase fotoquímica. E nessa etapa, é a etapa onde se produz a energia que vai se gastar para que a outra fase de escuro ou bioquímica aconteça, né? Então, na etapa fotoquímica, produz ATP e NADPH, e na outra a gente vai produzir açúcar, né? Que é essa segunda etapa aqui, que ela acontece com base no ciclo de Kelvin-Benson, né? Ciclo de fixação de carbono. Beleza. Então, aí eu mostrava para vocês, então, esse processo, né, da luz fazendo parte do processo de fotossíntese, e que lá no final sai açúcar, né, como, vamos dizer assim, como obra-prima desse processo, tá? Que esse açúcar vai virar fotoassimilado. E nós também falamos na semana passada sobre plantas C3, C4 e CAN, né? Então, a gente viu que as plantas C3 são aquelas que têm o metabolismo de carbono, onde o primeiro composto estável é formado por 3 carbonos. Uma planta C4 é onde o primeiro produto estável é um produto com 4 carbonos. E a planta CAN, ou MAC, ela tem metabolismo ambíguo. Então, ela funciona como C3 e como C4, né? Então, como C4 durante o dia, como C3 durante a noite. E um fato bem interessante com relação a essas plantas são que a abertura e fechamento estomático delas é o contrário das demais, né? Então, ela abre os estômatos à noite e fecha durante o dia, né? Aí eu mostrei para vocês, então, essa etapa cíclica e acíclica. A gente falou sobre a equação, né, dessa etapa, então, as reações que acontecem. Falei para vocês do movimento da fotossíntese e da respiração, que um retroalimenta o outro, né? Então, na semana que vem, o assunto é respiração, né? Então, é bem importante a gente ter esse entendimento que essas duas reações, elas estão linkadas, né? Elas acontecem em compartimentos diferentes dentro da célula, né? Então, a fotossíntese no cloroplasto e a mitocôndria é responsável pela respiração, mas percebam nesse gráfico que existe transição de produtos entre eles, né? Falei para vocês do espectro de luz, né? A gente falou sobre isso aqui, né? Sobre a fase bioquímica do processo. Então, a fase bioquímica, que seria a fase de escuro, né? É onde você vai usar todo o carbono que foi fixado durante o dia. Então, nesse slide aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês, para relembrar a composição de uma planta C3, né? Então, ela parte de um produto chamado ribulose 1,5-bifosfato, que recebe um carbono, automaticamente ele forma um composto com 6 carbonos, só que esse composto é instável, ele não consegue ficar ligado quimicamente, por isso que assim que ele se liga, ele já desliga, formando 2 elementos de 3 carbonos, por isso que o metabolismo é chamado de C3, né? Então, aqui nesse slide eu mostro para vocês as fases, né, chamado de carboxilação, redução e regeneração. E também falei para vocês que a enzima fundamental para que esse ciclo de Kelvin aconteça é uma enzima chamada rubisco, né? Então, ela está aqui em cima apontada no item 1, né? Nesse slide aqui, gente, que é o 34, a gente também já viu na aula passada, né, onde eu mostrava aqui no cantinho direito para vocês a fase de carboxilação e redução, e aí aqui, no restante do slide, mostra todo o ciclo de regeneração para fazer a ribulose existir de novo, para dar continuidade no processo de carboxilação, né. Aí citava para vocês alguns exemplos, né, de plantas que estão categorizadas como C3, falava para vocês, inclusive, que não existe uma regra
A gente não consegue separar elas nem por família, né? É uma característica mesmo de planta para planta. Então, aqui citando alguns exemplos, né? Como trigo, aveia, arroz, beterraba, algodão, feijão, a soja fazem parte de plantas de metabolismo C3, tá? Aí mostrava aqui para vocês que para a planta C4 já existe uma transição sobre constituintes, né, celular. Aqui no slide 37, eu mostro para vocês a fixação de uma planta C4, né, então que ela parte de um fosfenolpiruvato, que é um composto com 3 carbonos, que numa enzima chamada pepicase, então diferente da anterior, que era rubisco, né, a metabolização de um composto que é HCO3, que não é o gás carbônico na forma pura, né, é transformado. Então, nessa reação aqui, ele forma um composto com 4 carbonos chamado oxalacetato, né. Então, isso já demonstra também outras diferenças aí de planta C4 para planta C3, tá? E nesse slide aqui, que é o 38, demonstra para vocês os dois constituintes, né? Que é a célula do mesofilo e a célula da bainha perivascular, que as plantas C4 têm, né? E a célula da bainha C3 não tem, né? Então, para vocês verem aonde que os processos acontecem, tá? Então, aqui eu coloco, só é um esquema diferente, né? Tirado de outro livro, mas percebam que o processo é o mesmo, né? E aí aqui eu trago algumas características de planta C4, né? Então, a gente já falou que na planta C4 não vai ser a rubisco que vai conseguir fazer o efeito da CO2, e sim a pepcarboxilase, né? E aí aqui embaixo ele coloca uma continha que é interessante para a gente começar a entender deficiência, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, para cada CO2 fixado, o metabolismo C4 tem maior custo energético que a C3, né? Então, as plantas C4 gastam 5 ATPs e 2 NADPH, e as plantas C3 gastam 3 ATP e 2 NADP. Então, veja que com relação à nicotinamida aqui, a quantidade é a mesma, mas é a questão de ATP que é diferente, né? Então, uma planta C4, ela vai gastar 2 a mais, né? Quase dobra o gasto energético, digamos assim. Aí essas outras características eu vou trabalhar com vocês ali numa forma de uma tabela, vai ficar mais fácil, tá? Aí aqui, gente, eu demonstro para vocês algumas plantas, né, que estão dentro da categoria C4. Eu coloquei o milho, o sorgo, que são os principais exemplos, e tem muitas plantas daninhas que vão se encaixar nesse nicho aqui também, tá? E para a gente conhecer mesmo, se vocês têm curiosidade, por exemplo, a saber o que a banana é, o que a maçã é, o que a pera é, a gente tem que pesquisar de uma por uma, gente. Não tem regra que nos faça entender esse metabolismo de uma maneira mais objetiva, pelo menos não por enquanto, né? Então, a gente acaba sabendo de cor aquelas em que a gente estuda mais ou fazem parte do nosso métier, tá? E aqui foi o último slide que a gente trabalhou na aula da semana passada, aliás, retrasada, né, porque a passada foi a prova, onde eu trazia, então, o metabolismo das crassuláceas, né, onde existe essa inversão de metabolismo, onde o C4 acontece durante a noite e a C3 durante o dia, né? E durante o dia os estômatos estão fechados e durante a noite os estômatos estão abertos, né? Aqui é o mesmo metabolismo, né? E aqui eu trouxe duas plantas, aliás, a cana-de-açúcar que está aqui, ela é uma comparação, né? Ela é uma planta C4. O abacaxi, o cacto são os melhores exemplos que a gente tem de plantas classificadas como metabolismo CAM, tá? Gente, por enquanto, vocês têm alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Tá de boa. Gente, eu tenho plena convicção que esse na minha opinião, é o assunto mais difícil, tá, da disciplina. Só que, assim, além de vocês entenderem o que eu estou falando, é muito importante a leitura complementar, tá?
Então, a minha tentativa de pedir aquele trabalho para vocês já foi na tentativa de que vocês realmente leiam mais sobre o assunto, né? Porque é a leitura, 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 leitura que vai causando entendimento para vocês. Cada momento que vocês lerem, vocês vão tendo uma percepção diferente. Então, é muito importante o estudo desse conteúdo, tá? E aí, hoje, gente, eu separei aqui os 10 últimos slides dessa mesma apresentação para que a gente possa discutir melhor o tema e aí encerrar o assunto fotossíntese, tá? Então, assim, eu não sei se vocês estão com caneta na mão ou não, mas era bem bacana que estivessem, tá? Porque eu gostaria de enfatizar algumas coisas para que vocês estudem e saibam, tá? O que eu quero enfatizar com vocês, gente? Vocês sabem que essa é uma disciplina blended, que a única avaliação que eu poderia fazer de vocês já foi, né? Não foi da forma que eu queria, mas ela já foi, né? A gente seguiu alinhado com o que a companhia determinou. Assim como tiveram alunos que levaram aí, sei lá, 30 minutos, 50 minutos pensando a prova, tem gente que respondeu em 3, né? Então, não vou nem questionar a veracidade disso, né? O proveito que cada um tirou. Lógico que se a gente tivesse no presencial, a gente não estaria, vocês não estariam sendo avaliados dessa forma, porque eu tenho plena convicção do impacto do não entendimento dessa disciplina para frente, mas enfim, era o que tinha para aquele momento, né? E a prova final de vocês do segundo bimestre, vocês sabem que é a companhia que manda, né? Então, ela não é preparada por mim. Então, mais do que nunca, é importante que vocês vão fazendo os exercícios da pós-aula, né? Mantenham o AVA de vocês em dia, como forma de estudo, e que para aquela prova final vocês estudem muito pela apostila, tá? Pelo livro didático. Então, gente, as coisas que eu estou pedindo para vocês anotarem, ou as avaliações que eu vou fazer, é pensando em vocês como agrônomos e não em vocês como alunos, tá? Então, o que eu disser agora que é importante vocês saberem para a vida profissional de vocês, não é uma informação para vocês passarem na prova, tá? Então, assim, gente, essa tabela que está aqui no slide 50, se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, tá? Professora, só uma dúvida. A prova do segundo bimestre, ela vai ser cobrada na unidade 3 e 4 ou as 4 unidades daí? Naturalmente é 3 e 4, a não ser que eles mudem. Beleza, obrigado. Tá. Então, nesse slide 50, gente, tá aí para vocês 15 parâmetros fisiológicos que diferenciam as plantas de fotossíntese C3, C4 e CAN, tá? As que eu vou pedir para vocês anotarem são aquelas em que faz falta para outras disciplinas e para a vida profissional da gente, tá? Então, a gente vai seguindo linha a linha e eu vou enfatizando para vocês o importante, tá? Então, o primeiro tópico ali é chamado de fotorrespiração, tá? Então, fotorrespiração é aquele processo que liga a fotossíntese à respiração, que a gente viu lá atrás, vinculando o cloroplasto com a mitocôndria, tá? Então, assim, por mais que o processo seja o mesmo, não quer dizer que ele seja feito da mesma forma. Quer dizer que uma planta pode ser mais ou menos eficiente que a outra, tá? Então, por exemplo, com relação a esse fator que é fotorrespiração, nas plantas C3, veja ali, ó, ele é presente e ele corresponde de 25 a 30% do valor de fotossíntese. Então, se vocês voltarem nos slides lá da nossa última aula, vocês vão ver que eu coloquei uma fórmula para vocês em que produtividade é igual a fotossíntese menos respiração e fotorrespiração, tá? Então, respiração e fotorrespiração é gasto, tá? E respiração e fotossíntese é ganho. Então, se a gente fosse fazer uma associação com vida bancária da gente, tá? Então, imagine que fotossíntese é o salário. E respiração, por exemplo, é débito,
é um cartão de débito, e fotorrespiração é um cartão de crédito. Então, no final do mês, isso vai ser debitado de alguma forma, tá? Mas o ganho é o mesmo. Então, é mais ou menos essa correlação que eu queria que vocês tivessem em mente, né? Então, falou em respiração, tá debitando de alguma coisa, tá gastando energia para fazer esse processo, tá? Então, nas plantas C3, ele equivale de 25% a 30% da fotossíntese, mas C4 não é mensurável nos métodos de troca de gás, e nas plantas CAN ele é entendido como muito baixo. Então, não consegue nem se dimensionar a fotorrespiração. Então, veja que aqui é, vamos dizer, um ponto negativo para as plantas C3. Tá? Aí, o item 2, eu queria que vocês fizessem aí um asterisco. Tá? O item 2 é o primeiro produto estável e qual que é a enzima responsável por ele. Tá? Então, nas plantas C3, é o ácido 3-fosfoglicérico, né? Que ele é feito pela rubisco, né? A enzima onde processa esse produto é a rubisco. E na C4 e na CAN é o ácido oxalacético, tá? E esse ácido é feito na enzima pepicase, tá? Ele é processado por ela. Então, lembra que a CAN, ela funciona como uma durante o dia, a outra durante a noite, né? Então, a pepicase é a principal componente das plantas CAN, apesar dela ter as duas, tá? O item 3 é ponto de compensação, tá? De carbono. Então, veja que a C3 tem um alto poder de compensação, né? De 50 a 150 partes por milhão de carbono, enquanto a C4 tem de 0 a 10, e nas CANs de 0 a 5, tá? Esse ponto de compensação, gente, eu sempre faço uma comparação com o quanto que você consegue consumir de determinado produto, tá? Então, eu comento com vocês, se eu levasse vocês no rodízio de pizza, por exemplo, tá? Quem que consegue comer mais até se sentir satisfeito, né? E quanto mais você vai consumir, não quer dizer que seja positivo, né? Então, veja que as plantas C3, elas têm um consumo muito grande de carbono, de 50 até 150, comparado com a C4 e com a CAN. Então, o que isso quer dizer? Que a C4 e a CAN, elas consomem menos carbono, quer dizer que com o mesmo carbono ela vai conseguir fazer um processo muito mais eficiente do que a planta C3. Ela vai trabalhar muito mais para conseguir a mesma coisa, tá? Então, isso que seria um ponto de compensação, né? Com relação ao 4, é a anatomia foliar. Isso também marca um asterisco, tá? Então, a anatomia foliar, o que está escrito aqui, ó? Na fotossíntese planta C3, existe a ausência da bainha vascular. Quando presente, a bainha não possui cloroplastos, então não faz fotossíntese, tá? Na C4 tem uma diferenciação, então, das células do mesofilo com a bainha perivascular. Então, por exemplo, uma análise que pode ser feita para saber se uma planta é C3 ou C4 é justamente uma avaliação da anatomia da folha, tá? Se ela tiver bainha, ela é uma C4, né? Se ela não tiver, ela é uma C3, tá? Com relação às enzimas, a gente já comentou, né? Aqui a relação, o item 7, que é a relação de carbono ATP, a gente já viu lá no passado também que o consumo da C4 ela é maior, né, de ATP, e veja que na CAN ela é ainda maior, ela é 6,5 comparado com a C3, né. Com relação ao item 9, temperatura ótima, isso aqui, gente, ele é bem variável, tá? Mas essa informação, ela quer nos dizer sobre o tipo de região onde essas plantas se desenvolvem, tá? Então, as plantas C3 são plantas que vão melhor sob uma temperatura média de 25 graus, né? Onde a temperatura oscila entre 10 e 25, ela vai funcionar bem, a fotossíntese dela. Se for menos que 10 ou mais que 25, ela vai estressar. E as plantas C4, a temperatura média é de 35, né? E as de planta CAN ou MAC, elas são de temperaturas superiores a 35 graus, né? Então, é o que a gente entende por clima tropical, temperado e desértico, né? O item 10 fala de taxa de fotossíntese líquida, né? Então, veja que a planta C3, a taxa de fotossíntese que ela produz é de 15 a 35,
a C4 vai ser de 40 a 48, e a CAN vai ser de 15 até 30 miligramas de carbono, tá? Então, aí também dá para ver quem produz mais fotossíntese, né? Descaradamente a planta C4. Quem fez a prova em 5 minutos, então sou muito inteligente. Ah, é mega inteligente. É um as, né? A pessoa tem uma leitura dinâmica, né? O item 11, né? Consumo de água para produção de matéria seca. Essa também marca um asterisco nessa condição, gente, tá? As plantas C3 precisa consumir de 450 até 1.000 gramas de água para produzir 1 grama de matéria seca na planta, enquanto as plantas C4 de 250 a 350 gramas, já nas CAN de 50 a 55. Então, o que isso quer dizer, gente? Que elas são mais eficientes no uso da água, tá? Então, elas não precisam de tanta água nesse processo de fotossíntese para conseguir fazer a produção, né? Fazer a máquina girar. Então, entenda aqui sobre alguma condição de estresse climático, de déficit hídrico, o quanto que uma planta C3 vai sofrer mais e produzir menos, tá? Então, essa informação ela é bem importante para vocês, tá? O item 14, eu também acho bacana vocês relacionarem, porque a gente já falou disso em temperatura lá em cima, né? Mas é bom vocês anotarem, né? Que na C3 são plantas de clima temperado, C4 tropical e CAN o árido, tá? E daí o item 15, gente, ele seria bem importante se a gente conseguisse relacionar com alguma cultura produtiva, que não é o caso dessa tabela aqui, tá? Mas aqui ele quer dizer para nós o quanto de massa que ele vai produzir em toneladas por ano, mas aí ele leva a planta toda em consideração e não só a parte produtiva, tá? Então, apesar de ser uma informação bem importante, a gente não pode relacionar isso aqui só com grãos, tá? É a planta como um todo. Então, as plantas C4 normalmente são mais produtivas. E aí, a gente pode fazer uma comparação bem básica, por exemplo, com soja e com milho, né? A soja, se você conseguir chegar aí no patamar de 5.000 quilos por hectare, muitas vezes é um milagre. Enquanto o milho chega facilmente a 10, 12, às vezes até 15 toneladas, né? Então, é bem diferente. Deu para entender essa relação aqui, gente? Alguma dúvida? Não, prof. Pode prosseguir. Tranquilo. Tranquilo. Volto a dizer, gente, eu sei que é uma nomenclatura toda nova, são enzimas, e tem muita química aqui envolvida, mas essa é a realidade, tá? Esse é o vocabulário técnico que passa a fazer parte da nossa vida. Bem, gente, então entendendo esse processo, a partir de agora a gente vai fazer algumas correlações, tá? Então, esse slide aqui, por exemplo, o slide 51, ele fala sobre conversão de energia solar em carboidrato. Carboidrato é açúcar, tá? Então, a gente já sabe como que esse açúcar é produzido. Então, veja que informação bacana, gente. Se vocês lembrarem quando a gente falava de água, talvez não fosse entendível para todo mundo o quanto que a água realmente é cíclica na planta, que de tudo que passa por ela é uma pequena percentagem que permanece, né? Com relação à luz, é a mesma coisa, porque a gente já viu que não é todo o comprimento de onda que a folha consegue absorver, na verdade são dois, por isso que é fotossistema 1 e fotossistema 2. A gente já viu que a luz verde, por exemplo, reflete, né? Não só a verde, todas as cores que a gente vê na planta são cores refletidas, não absorvidas, né? Então, veja que interessante, para 100% da energia solar que bate sobre uma planta, tá? 60% desses 100 são comprimentos de ondas que não são absorvidos, tá? Então, a planta não consegue nem absorver e nem fazer nada com isso, então é perdido, tá? Então, 100 menos 60 ficou 40, tá? Desses 40%, 8 deles é refletido e transmitido, tá? Então, é o que a gente falava agora de dar cor para as coisas, tá? Então, de 40 menos 8 ficaram 32%.
De 32%, 8% é dissipado na forma de calor. Então, a planta também não consegue utilizar. É dissipado antes de chegar na planta, tá? Então, 32 menos 8 ficou 24, tá? Desses 24, 19% é perdido durante o processo de metabolismo do carbono, tá? Aonde só 5% realmente vira efetivamente açúcar ou carboidrato, tá? Então, veja que a cada 100, entre aspas, né, 100 fótons, 100 partículas de energia solar, 5% acaba virando produto fotoassimilável, que é o que vai promover o enchimento de grão das plantas, tá? Bem, com base nessa informação, eu trouxe esse slide aqui que mostra para vocês perspectivas, então, de luz absorvida, refletida, transmitida, né? Então, ele demonstra isso, essas 3 informações aqui nesse gráfico para vocês, tá? Então, ele mostra para nós qual que é o espectro visível dessa luminosidade, né? Aonde que está a luz absorvida, parte refletida, parte transmitida, tá? Então, é perdida, tá? Esse desenho mostra para vocês, gente, então, a questão do input de energia e a dissipação na forma de calor, né? Então, isso, por exemplo, neutraliza um pouco a questão da temperatura, seja de ar frio ou seja de ar quente para a planta, né? E a partir agora do slide 54, a gente começa a estudar um pouquinho sobre quais são esses fatores, então, de ambientes que, de uma maneira geral, vão estar afetando a fotossíntese, tá? Então, esse slide que eu estou mostrando para vocês, gente, eles se constituem como fatores limitantes, tá? Então, o que quer dizer isso? Se faltar esse elemento, a planta perde em produção, e se faltar durante muito tempo, é um fator que pode levar essa planta à morte, tá? Então, tem coisas que a gente entende que é impossível faltar, por exemplo, luz, né? Mas eu posso ter qualidade de luz, que é o que esse slide aqui demonstra para vocês. Mas água pode ser um fator que, se ele faltar por muito tempo, a planta pode estressar e entrar em ponto de murcha permanente e morrer, tá? Então, falando de luz, que é esse slide 54, né? Então, a primeira coisa tem a ver com a intensidade, né? Que a gente já viu que vai variar de plantas C3 para C4 e CAN, que é o metabolismo delas. E a gente sabe que tem plantas que sobrevivem melhor ao sol e tem plantas que são de sombra, por exemplo. Então, o impacto da luz solar nelas é diferente, né? Então, varia de acordo com o dossel, que é o sombreamento mesmo de uma parte da planta para outra, né? A gente tem a duração do período luminoso, que é uma relação de fotoperíodo. A gente já falou disso um pouquinho no passado, talvez haja espaço para voltar nesse assunto para frente, mas fotoperíodo é uma questão, gente, que as plantas têm, algumas plantas respondem à luminosidade para elas mudarem de processo. Então, graças a um compartimento, né, dentro da planta chamado fitocromo, que é ele que conta essas horas de luz. Então, a soja, por exemplo, ela é uma planta de dia curto. Ela tem que ter menos de 12 horas de sol até o momento do florescimento para que o florescimento exista, tá? Então, quando a gente voltar a falar disso, vocês vão lembrar que ela pode ser uma planta de dia curto, de dia longo ou neutra. Nas neutras, o fotoperíodo não exerce estímulo sobre elas, né? E com relação à qualidade de luz, tem a ver mesmo com vamos dizer, com que tudo esteja ocorrendo bem com essa planta, que ela não esteja estressada, que ela não esteja adensada demais, né? Para que os cloroplastos, a quantidade de folha seja adequada e esteja fazendo o seu processo da melhor maneira possível, tá? Um outro elemento é a temperatura, né? Então, a gente já vem falando há algum tempo sobre ela, entendendo que existe temperatura ótima, máxima e mínima, que são os extremos onde a planta consegue sobreviver e onde que ela consegue produzir melhor, que é a temperatura ótima, né?
entendendo também que, diante da temperatura, eu vou ter lá raios solares, com raios solares eu tenho estômatos abertos, tendo estômatos abertos, eu vou estar tendo troca de gás, isso vai estar atingindo o interior das células, isso vai estar movimentando, então, os processos de fotossíntese e respiração, né? Um outro elemento que eu trago para vocês é a água, que a gente vem falando dela desde os primórdios, né? Faz mais de um mês que a gente fala sobre água. Então, vocês já sabem da questão dela ser absorvida pela raiz, tem 3 transportes, né? O simplasto, o apoplasto e a transmembrana, aonde circula não apenas água, mas todos os nutrientes, né? Então, eles são absorvidos pela raiz até conseguir chegar no xilema, né? Do xilema, eles vão ser transportados para o restante da planta, e entendendo que se houver deficiência hídrica, ponto de murcha, o sistema de fotossíntese vai estar alterado, né? E aqui ele chama a atenção da gente nesse quadrinho final sobre eficiência do uso da água, que a gente já falou lá naquele slide 50, tá? Ok. Dando continuidade, a gente tem o gás carbônico, que vocês sabem que é a matéria-prima para o metabolismo do carbono. Então, para as plantas C3, ele vai ser usado na forma mesmo de CO2, enquanto que para as plantas C4 e K, ele precisa ser metabolizado e vai ser absorvido primeiramente na forma de HCO3, tá? Com relação aos nutrientes, gente, o estado nutricional da planta, ele tem uma relação com todas as outras etapas do processo, até porque eu vou ter elementos ou compostos químicos distribuídos pela planta inteira, né? Então, você já sabe que tem elementos que fazem o funcionamento do estômago. A gente sabe, por exemplo, que para os processos de fotossíntese acontecer, eu preciso de nitrogênio, eu preciso de fósforo, eu preciso de potássio, eu preciso de cálcio. Então, não só como constituição de tecido ou de órgãos, mas também como facilitador de processos, né? Os nutrientes são fundamentais, e quanto melhor nutrida tiver uma planta, mais efetivo vão ser os processos. Ao passo que se essa planta tiver um estresse por deficiência ou excesso desse elemento, ela vai reagir a isso e com isso ela perde produção, tá? Bem, com relação à eficiência fotossintética, a gente também já falou ali no passado, né, que as plantas C4 são as mais eficientes. Com relação, gente, a produtos químicos, na minha opinião, o que a gente mais tem que cuidar são com produtos que queimem a folha, né, e isso pode ser uma adubação foliar pesada e desnecessária, como pode ser o uso de um herbicida ou de um fungicida que cause fitotoxicidade nessa planta. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A questão do oxigênio, ela vai estar subentendida com relação ao uso do carbono e água, né? Então, no processo de hidrólise, é que o oxigênio vai ser liberado. E com relação a fatores internos da própria planta, que não seja o ambiente que esteja exercendo efeito sobre ela, o que a gente pode enaltecer? É a idade das folhas, né? Então, ali eu coloquei para vocês, né? A capacidade das folhas em fazer fotossíntese aumenta até a maturidade. Entenda a maturidade até o florescimento. Do florescimento para frente muda essa característica. Durante um tempo, a fotossíntese e a respiração empatam, né? Então, não ganha e não perde. E quanto mais a planta amadurece ou senesce, né? Ela vai envelhecendo, aí a taxa respiratória aumenta. E aí, uma das questões já naturais da planta é começar a desfolha, né? Então, ela começa a liquidar folhas que não são mais importantes no processo, para fazer com que elas não vão demandando daqueles fotoassimilados que foram criados no decorrer da vida daquela planta, né? Então, a arquitetura de folhas também, ela influencia pela questão do quanto de mais luminosidade ela consegue interceptar, né? A estrutura das folhas também, isso faz relação com a serosidade, cutícula, pilosidade, entre outros, né? E o índice de área foliar tem a ver com o tamanho da folha mesmo, tanto na folha isolada, quanto da folha pensando na planta como um todo, né? Então, isso é bem legal. Se a gente tiver a oportunidade de ter uma aula prática ainda esse semestre, eu quero fazer
essa determinação do índice de área foliar com vocês, tá? Então, indo para os slides finais desse assunto, gente, eu trago aqui também algumas características que diferenciam as enzimas responsáveis pelo processo de fotossíntese, né? Então, a PPcase e a rubisco, né? Então, a PPcase, ela se encontra no citoplasma da planta, da célula, enquanto a rubisco realmente está presente no cloroplasto. O substrato para a PPcase é o HCO3, já na rubisco é o CO2, né, da forma bruta, né? Aí aqui o que mais importa para vocês, na verdade, são essas duas informações, tá? Localização e substrato. Nesse slide aqui, 59, eu estou trazendo um outro resumão para vocês, que é parecido com aquela outra tabela que a gente já discutiu, só que isso aqui foi tirado de outro livro, se não estiver enganada, é do livro de Fisiologia Vegetal do Gilberto Gerbay, tá? Então, também ele vai fazer comparação de C3, C4 e CAM, com algumas características que fazem parte desse know-how, né? Então, anatomia, metabolismo, carboxilase, né? Então, qual que é a enzima que está presente nele, se faz fotorrespiração, abertura estomática em que momento que é, né? E assim por diante. E esse último slide, gente, na verdade, ele vai dar relação para o assunto da aula da próxima semana, que a gente vai comentar sobre a respiração em si, né? Então, aqui ele está trazendo esse esquema da fotorrespiração, onde ele está relacionando 3 organelas para que esse processo aconteça, né? O cloroplasto, a mitocôndria e o peroxissomos. Então, a grande parte da literatura vai trazer só a mitocôndria e o cloroplasto associados, tá? E algumas delas trazem estudos sobre o peroxissomo ser um caminho, tá? Então, não é que os processos aconteçam nele, não, mas é que ele vai metabolizar esses elementos que ele está mostrando quimicamente aqui para vocês, tá? Então, por mais que não sejam todas as literaturas que demonstrem, alguns processos passam por ele, tá? Só que ele não tem função definida na fotorrespiração. Então, só isso que eu queria deixar claro para vocês, tá? Bacana. Pessoal, então, me digam, com relação à respiração, fotossíntese, alguma dúvida? Não. Ninguém? Então, assim, Não. gente, o que é importante vocês conhecerem de fotossíntese? Entender o que é o metabolismo de C3, C4 e CAM, tá? Metabolismo é entender qual que é o produto inicial, qual que é a enzima responsável, qual que é o produto final do processo, tá? Conhecer os nomes, entender o processo químico deles, e aí fazer aquelas outras correlações que eu falei para vocês, né? Então, o constituinte celular, a temperatura, a relação com o uso da água, a relação com o uso do carbono. Então, são fatores que são bem importantes para que a gente consiga entender sobre produtividade, né? Porque tudo isso tem que acontecer de uma maneira muito fluida, muito, muito articulada, para que esse processo logre êxito, tá? Porque o que vocês têm que imaginar, gente? A fotossíntese, ela acontece seria mais, se a gente dividisse a planta em 3 momentos, que fosse o vegetativo, o reprodutivo e a senescência, em 3, a gente poderia dizer que 2/3, né? Então, a fotossíntese deixa de acontecer na planta quando a gente não enxerga mais tecido verde, quando ela já começa a ficar um caramelo, um marronzinho, tá? Naquele momento, ela não fotossintetiza mais. Então, para ela fotossintetizar, ela tem que estar verde, tá? Porque é o reflexo da luz que ela não usa. Então, nesse momento, não importa qual estágio ela esteja, tá? Se é lá as primeiras folhas cotiledonares que ela lançou, ou ela está lançando flores no florescimento. Aquele momento ainda a fotossíntese está acontecendo. A questão é para onde que vai esse açúcar formado na planta, tá? Então, durante a fase inicial da planta, tudo que ela produz é para uso dela mesma, para ela se manter viva e para ela ir endossando, né? Criando tecido, criando musculatura.
produzindo mais trifólios, mais folhas, aí depende de planta para. Acabou tudo? Cadê essa professora? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Agora sim, tinha caído. Tá. Voltou, prof. Até onde que vocês me ouviram? Cortou no meio da fala. Até onde que vocês ouviram? Parte que você estava falando sobre a planta criar musculatura. Tá. Então, assim, gente, na emissão do botão floral, tá? Algumas plantas ainda continuam produzindo mais folhas, outras paralisam, vai depender muito de planta para planta, tá? Então, ali é essa arquitetura da planta, é isso que eu estou chamando de musculatura. Vocês sabem que planta não tem músculo, né? Mas é só para dar um entendimento aí de porta de planta. Então, nesse momento, ela ainda está fazendo fotossíntese. E vai fazer durante um bom tempo ainda. Nesse momento, ela não vai usar esses produtos fotoassimilados para ela continuar produzindo mais flores ou mais folhas. Nesse momento, todo o excedente que ela não tem mais que produzir tecido fica guardado em células chamadas de células companheiras. Vocês devem ter lido isso, tá? Que Thais Zager detalha muito esse processo. Depois que a flor é fecundada, e ali vai nascer um grão, uma semente, uma vagem, um fruto, seja o que for, nesse momento a planta começa a ter algumas respostas que esse material tem que sair dessas células companheiras, ser jogado de novo no floema, e o floema vai translocar isso para as partes mais próximas da planta, tá? Então, se a gente pensar numa planta de soja, por exemplo, que ela tem vagens espalhadas pela planta toda, tá? As folhas mais próximas ali da raiz do dossel de baixo são responsáveis em encher aquelas vagens, as medianas do mediano, e as superiores dos superiores, tá? Então, todo o excedente de fotoassimilado tem que ser retraslocado no flema para conseguir chegar nessa vagem e promover o enchimento de grãos. Depois que houve esse esvaziamento das folhas, né, dessas reservas das folhas, e essas folhas, então, todo esse excedente foi encaminhado para enchimento dessa vagem, as folhas perdem o sentido de existir, tá? E se elas continuarem ativas, elas vão começar a gastar mais energia do que produz, porque ela passa a respirar mais do que fotossintetizar, tá? Então, é uma defesa da própria planta, é um sinal da própria planta começar a perder as folhas. Então, ela começa naturalmente perdendo de baixo para cima, tá? Até que fica só, no caso da soja, né, só o talo mesmo, a haste principal, com as vagens, tá? E aí a gente já sabe que é momento de colheita, estágio R8. E aí, para o milho vai ser de alguma forma, algodão, mamão, cada planta vai funcionar aí num timing diferente, mas o processo, a maneira de pensar o processo é a mesma, tá? Então, por que eu digo que essa aula, ela, na minha opinião, é a mais importante e essa disciplina é uma das mais importantes? Porque, assim, gente, quando vocês viram fito, né? Vocês viram que os patógenos, eles vão ter que romper essas barreiras fisiológicas da planta para conseguir entrar. Quando eles entram, eles já afetam o processo fotossintético, então a planta já começa a emitir sintoma, ela já começa a perder. Em entomologia, vocês vão ver o efeito das pragas. Lá para frente, vocês vão ter plantas daninhas e vão entender a competição e vão ter que aprender a usar herbicida, né? O mecanismo de ação do herbicida é baseado em processo fotossintético ou enzima que a planta tenha. Então, por exemplo, dentro dos herbicidas existem duas categorias, né, ou dois mecanismos de ação. Um é chamado de inibidor do fotossistema 1, o outro inibidor do fotossistema 2. Então, para você entender como que o herbicida age na planta daninha, você tem que entender como é que esse processo de fotossíntese 1 e 2 que a gente já viu aqui para trás, tá?
falando ali de membranas do tilacoide, sobre cloroplastos, sobre grânulos, né? Sobre comprimento de onda. Então, é esse processo que o herbicida vai atrapalhar, e por isso que a planta vai morrer. Então, por isso, assim, que eu incentivei a leitura e tô esticando essa aula, né? Fazendo uma aula de uma semana virar 2, porque realmente esse conteúdo, ele é muito, muito importante para vocês, tá? Eu vi as entregas, na verdade, eu só recebi 3 resumos da turma de vocês, a grande maioria não fez, né? Na verdade, a grande maioria não está nem assistindo a aula. Mas, assim, gente, para mim ficou muito, muito, muito simplista o que vocês me entregaram, tá? Porque a fotossíntese, ele é um processo bem complexo. Então, só que resumo é diferente para a cabeça de cada um, né? O que me importa é que o resumo tenha ajudado vocês a fixarem o conteúdo. Mas nenhum resumo passou de 1,5 páginas. Então, isso me assustou um pouquinho, tá? Porque vocês leram capítulos aí com mais de 30, 50 páginas. Então, foi uma percepção muito, muito, muito simplista reduzir em 1,5 páginas, tá? Mas se para vocês está ok, se vocês estão aprendendo, para mim é isso que interessa, tá? Aí não sei, gente, se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma dúvida da prova. Vocês viram que eu já postei as notas, então o primeiro bimestre a gente já fechou. Viu, prof, mas daí aquela nota lá daquele resumo, do outro resumo do primeiro... Ela entra no segundo bimestre, Isa. Ah, tá. Então tá bom. Tá? Porque eu tenho 1.500 pontos para trabalhar com vocês esse bimestre agora, tá? Então, eu vou distribuir esses 1.500 E a do campo, foi essa que você mandou fazer da Thaís Eger, no caso? Do campo? Aquele da nota do campo. Nota do campo? A dia do campo, no caso, prof, lembra que... Não, a do dia do campo, a do dia de campo eu substituí pelo desafio nota máxima, né? Ah, tá, então tá bom. Também pouquíssimas pessoas enviaram os prints. Mas tudo que eu tô fazendo com vocês, eu tô cumprindo. E tô dando bastante chance, tá? Beleza. Ok. Então tá bom, gente. Então, se vocês não têm dúvida sobre nada, a gente encerra. Semana que vem, respiração, tá bom? Tá bom. Tranquilo, então. Tchauzinho, prof. pessoal. Tchau. Saudades de vocês. Tchau.